Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e esse é o vídeo manual da planilha de locação de equipamentos, tá bom? Essa planilha está disponível na loja do Guia do Excel e nesse vídeo você vai ver como nós fazemos para instalar e utilizar essa planilha. Então, o primeiro passo, quando você adquire, você vai receber esse arquivo, você vai baixar ele e receber no e-mail, tem um link para download, ou ainda na loja, em loja.guiadoexcel.com.br/minha conta, pode baixar por lá em qualquer momento. Vou clicar duas vezes sobre ele, e daí aqui você pode, tanto aqui dá um fechar, você clica em extrair para extrair para alguma pasta, ou seleciona aqui, dá um Ctrl C e um Ctrl V em algum lugar no teu computador, ou ainda simplesmente você arrasta para cá. Essa pasta tem que estar em um computador local, ela não vai funcionar no OneDrive, não vai funcionar no Google Drive, tá? Por questão de compatibilidade, então ele funciona apenas em computador local, ok? Esse arquivo você não precisa mais, que é o arquivo zip, né? Tá? Você vai usar apenas esse, que é a planilha de locação de equipamentos. Clica duas vezes sobre ela, sobre a pasta, e nela você tem a seguinte estrutura. Tem a planilha principal, que é controle de locação de equipamentos, tem o dashboard, que é acessado a partir da primeira, no menu, né? E aqui nessa pasta BD você tem um banco de dados Access reconhecido. Caso não esteja assim o seu, não tem problema, tá? Talvez você não tenha o driver. Ele está no ajuda da planilha principal, daí você pode ir lá, clicar no ajuda da planilha e pode baixar o driver gratuito da Microsoft, tá bom? E basta instalar. Ok? Então aqui nós temos controle de locação de equipamentos, você vai clicar duas vezes sobre a planilha principal. Nesse primeiro uso, ele vai solicitar uma licença de uso. Ao adquirir, você vai receber então duas licenças de uso, elas foram enviadas no seu e-mail, tá? Então vai vir um e-mail chamado licenças de uso. Pode usar em até 2 computadores, inclusive pode colocar em rede, tá? For uma rede local. Vou clicar, não fez login no sistema, não tem problema. Vai aparecer assim a primeira vez, carregou aqui todo o nosso menu, tudo certinho. Eu vou clicar aqui em clique para habilitar o programa no seu computador. E vou colocar a minha chave que você vai receber no e-mail. Clica em salvar. Vai aparecer seu login foi atualizado com sucesso. Clica em OK e sair e clica em salvar. Então, a partir de agora, você não precisa mais salvar novamente essa parte da senha, tá? É só a primeira vez, ok? No seu primeiro uso, você vai também colocar a sua logomarca. Está escrito aqui, a sua logo aqui. Nesse retângulo é onde você coloca a sua logo. Basta vir aqui selecionar, né? Você vem aqui e apaga o texto, porque vai aparecer nos relatórios todos ali. E você vai lá e coloca a tua logomarca, tá? Coloca dentro desse quadradinho, ó. Inclusive esses delimitadores aqui da imagem, tem que ficar dentro do retângulo, tá? Para aparecer no relatório. Além disso, você tem então um menu, né? Você pode mudar, se quiser mudar o nome aqui. Você tem aqui um ajuda completo dele, onde você tem o manual completo, tá? Esse manual que você está ouvindo aqui, tá vendo? O link do produto na loja, o link da sua conta na loja, caso queira pode baixar novamente, o driver do Access que a gente conversou antes. E aqui você tem os nossos canais de atendimento, detalhes da planilha, nossa loja, blog, nosso canal do YouTube e também nosso contato aqui por e-mail, tá? Você também pode entrar em contato pela loja quando quiser. Se não ajuda, pode ser acessado por aqui também. Clicando em menu novamente, você vai voltar então para essa tela principal, ok? Vamos conhecer agora o nosso menu aqui em cima. Na primeira parte, você tem o editar, no primeiro grupo você tem o editar, onde você tem o botão salvar e listar. Fazem ações no banco de dados, então ele vai listar os dados do banco de dados ou vai salvar a informação no banco de dados. Aqui você tem os cadastros, clientes, equipamentos, fornecedores, aluguéis e revisões, está na guia atalhos. E aqui em relatórios você tem os relatórios de clientes, equipamentos e fornecedores, e movimentações você tem de aluguéis, várias análises aqui, revisões. Você ainda pode exportar qualquer relatório, pode imprimir qualquer relatório e você também tem o dashboard completo aqui para análise do seu negócio, tá bom? Essa planilha também serve não só para aluguel, como também para empréstimo de ferramentas em empresas que tenham essa necessidade. Você tem um departamento almoxarifado e empresta as ferramentas, empresta os equipamentos. E eles têm que ser devolvidos, tá bom? Aqui em clientes você vai então cadastrar os seus clientes. Então você vai vir aqui e vai digitar o nome deles, por exemplo, João. É bem fácil, assim como você digita qualquer planilha no Excel. Quando você clica, ele automaticamente já vem aqui e preenche. Então você vai botar o CNPJ, o CPF, né? Vai botar o e-mail, caso tenha, né?
e os dados de contato da pessoa, tá? Então você vai preencher aqui, tranquilo, assim como eu estou fazendo nesse momento, ó. Bem fácil, tá? Clicar em salvar. A partir desse momento você nota que ele não tem o ID aqui na frente. Como não tem ID, significa que não está gravado no banco de dados, tá? Quando eu preenchi, você nota essa coluna de ação. É ela que é responsável por gravar os dados no banco de dados. Se tiver como inserir, quando eu clicar em salvar, ele vai inserir no banco de dados. Ele também tem as ações de alterar ou excluir. Quando eu começo a digitar, automaticamente ele já muda para inserir. Vou clicar em salvar e você vê que agora tem o ID, ou seja, está gravado no banco de dados e mudou aqui inclusive a ação. Quando eu clico em listar, ele vai retornar todas as informações que eu tenho do banco de dados. Ó. Clico e ele está retornando. Vou botar aqui então um outro para você ver. Tá? E vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, agora ele vai criar automaticamente o número 2, né? O ID 2, o automático o número 2. E você pode também, em qualquer momento, modificar qualquer informação. Eu vou colocar agora aqui as informações que faltaram de cidade. Nota que ele mudou aqui a ação para alterar, porque ele já tinha o ID, né? Então ele mudou para alterar. Vou clicar em salvar. E agora essas informações que eu alterei no nosso cadastro, automaticamente foram gravadas, então, no banco de dados, tá? Então, qualquer informação, independente aqui, se eu vim aqui apagar essa informação agora, como a informação está gravada no banco, eu posso clicar em listar e ele vai retornar, então, essa informação diretamente do banco de dados. A mesma coisa para equipamentos, a mesma coisa para fornecedores, aluguéis e revisões. Todos eles seguem o mesmo formato de cadastro, ok? Vamos agora cadastrar alguns equipamentos e também alguns clientes. Eu posso copiar e também colar vários clientes de uma vez só. Vou mostrar para você. Digamos então que eu tenho uma lista aqui de clientes que eu quero adicionar aqui na nossa lista, tá? Digamos ali, inclusive, vou alterar aqueles dois de cima, para ficar mais fácil aqui o nosso exemplo. Copiei da minha outra lista, dei um botão direito, colar informações, olha, que fácil. Vim aqui, colei a informação, já estava no formato, né, claro, estava no formato certinho, só vim aqui e colei. O que estava lá em cima ficou um alterar, né, só tem o trabalho de você vir aqui, clicar em alterar, inserir, para você colocar eles aqui, tá bom? Clicou aqui, está pronto. Agora só vou clicar em salvar, ele vai salvar em lote todas essas informações, olha. Todas gravadas direto no banco de dados automaticamente. Clique em listar, você está vendo que está gravado no banco, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa em equipamentos. Então em equipamentos eu vou colocar lá uma betoneira, por exemplo. Pode colocar maiúsculo, minúsculo, tudo vai ser convertido em maiúsculo depois, tá? 400 litros, por exemplo. Vamos colocar aqui a placa de identificação, normalmente patrimônio, normalmente equipamentos tem placa de identificação e é recomendável você ter também, tá? Eu vou colocar aqui um detalhamento, tá? Então, detalhamento da nossa betoneira. Cliquei aqui. E a imagem você vai pegar, então, de algum local no site. Você vem, por exemplo, pesquisa aqui betoneira, né? Como imagem. Pesquisa em imagens. Dá um botão direito aqui. Abrir imagem em nova guia. Ele vai aparecer assim para você. Daí basta você vir aqui em cima e copiar esse endereço aqui, ó. Copia ele e cola ele aqui na parte de imagem, tá? Isso é importante para depois você saber exatamente qual é o equipamento que você está trabalhando. No campo valor de compra, você vai digitar qual é o valor de compra desse produto, tá? Desse patrimônio, R$ 3.999, desse equipamento. A data de compra 1/2021, número da nota fiscal, data da garantia, nome do fornecedor. Como a gente não tem fornecedor cadastrado, eu vou cadastrar um aqui para a gente. Vou clicar aqui em fornecedores e aqui eu vou digitar aqui Betonacity, por exemplo, tá? E vou clicar em salvar. Veja que é bastante fácil, né? Eu venho digito, já aparece inserir e pronto, né? Vou clicar ali em equipamentos novamente e veja que agora ele aparece na lista, tá? Então eu clico aqui e pronto, já está aparecendo. No campo de depreciação anual, você tem o quanto que essa ferramenta, esse equipamento, ele deprecia anualmente, tá? Vamos dizer que ele vai ser depreciado, vai ser ficando velho, 6% ao ano, tá? Perdendo valor. Em locação diária, eu tenho aqui, então, quanto que ele vai custar para cada locação. Digamos que seja aqui por locação diária, seja 50, para locação semanal seja 250 e para locação mensal seja 900, tá? Aqui em meses de revisão é a cada quantos meses você quer que seja feita uma revisão desse equipamento. O sistema mesmo vai te alertar. Eu vou colocar 12 meses. E vou clicar agora em salvar. Todas essas informações agora foram gravadas no banco de dados, tá bom?
Eu vou agora gravar mais alguns para o nosso exemplo, ok? Então vim aqui, copiei. Deixa eu primeiro cadastrar lá os fornecedores para ficar igual ao nosso exemplo ali. Cliquei em fornecedores e agora eu vou cadastrar também alguns fornecedores. Só para você ver, eu estou copiando daqui, tá? Ó. Então eu só venho aqui, copio essa informação, por exemplo, copio ela daqui e colo aqui direto. É só para ficar mais fácil, mas também você pode ter, se você já tem um cadastro, pode fazer isso. Só muda para inserir aqui, ó, e dá um salvar. E pronto, a informação está salva ali, tá? Mesma coisa agora para equipamentos. Então já fizemos um equipamento. Eu vou cadastrar mais alguns aqui, tá? Copiei a informação, botão direito colar valores, todos, claro, dos mesmos campos, né? Logicamente. Aqui no cantinho inserir, eu vou colocar inserir para todos eles, vou dar um ESC e pronto. Vou clicar em salvar. Todas as informações agora ficaram salvas aqui. E quando eu clico duas vezes sobre qualquer uma das linhas, ele vai mostrar então aqui um resumo daquela ferramenta, inclusive com a imagem e com as informações mais importantes, como a placa de identificação, a descrição, o detalhamento e aqui quanto que é o valor de diária, semanal ou mensal dele, desse equipamento. Vou dar um fechar aqui e você nota que é automático e já aparece aqui para você, tá bom? Mesma coisa para qualquer produto, inclusive o equipamento, inclusive aquele primeiro que a gente tinha acabado de colocar ali em cima, né? Então você tem ele aqui, ó. Clica duas vezes sobre qualquer um e já aparecem as informações ali. Ok, então agora vamos fazer alguns aluguéis. Vou clicar aqui em aluguéis, que é a parte principal do sistema. E vou gravar aqui então, vou fazer um aluguel aqui de uma betoneira para o cliente Marcelo Alves. E você tem aqui todos esses campos. Eu tenho equipamento, cliente, quando, que tipo de locação vai ser, por exemplo, uma locação diária, quando ele está sendo retirado esse equipamento, quando que está sendo alugado, por exemplo, no dia 14/12/2021. Quantos dias, no caso, como é diária, está perguntando quantos dias ele vai ficar fora. No caso aqui eu vou botar então 3 dias, que é o tempo que ele vai ficar fora, certo? Então ficou ali R$150 o valor. Aqui você tem a data real de devolução, digamos que ele retornou no dia 22/12/2021. Então está em atraso, né? 5 dias ao invés do dia ali, tá? O tempo adicional foi 5 dias a mais, além do previsto, tá? Então digamos que fecharam lá, que era Natal, botou R$50 a mais ali, tá? E ele pagou tudo no dia 22/12 mesmo, do 21, tá? Perfeito? Então aqui está a gravação dos dados. Você pode notar, você tem os cálculos ali também todos automatizados, né? Que ele já vai puxar para você tudo que está em azul ali. Vou clicar em salvar. Ok, então agora eu vou clicar no botão salvar. E essas informações então vão ser salvas diretamente no nosso banco de dados. Ali você vê que já tinha algumas informações ali que já estavam cadastradas, tá? Com um teste anteriormente ali, que a gente tinha testado. E agora eu vou gravar mais algumas informações. Então eu vou então inserir mais alguns dados aqui, vou clicar em salvar. E essas informações vão todas para dentro do banco de dados ali. Então, perfeito? Todos ali os lançamentos estão ali automáticos para a gente poder olhar os nossos relatórios, tá? Então, à medida que você vai criando novos aqui lançamentos, você vai lá embaixo, vai na última linha e vai adicionando mais quantos você quiser de lançamentos, tá bom? Perfeito? Aqui você tem também o lançamento de revisões. Então, caso você tenha uma revisão de algum equipamento, vamos dizer que fez uma revisão da betoneira, do valor de 150, quem fez a revisão foi a Betonacity. Foi feito então no dia, vamos dizer aqui, 1/1/2022. A data do retorno, né, saiu no dia 1/1/2022 e retornou para a gente no dia 5/1/2022. A data do pagamento foi 5/1/2022, tá? Então essa aqui é a informação também com relação às revisões, que também são importantes para os nossos equipamentos. Clique em salvar e também adiciona quantos você quiser. Aqui em relatórios você tem então o relatório de cadastros, onde você tem clientes, equipamentos, fornecedores. Clica sobre ele e automaticamente ele vai aparecer assim para você. Para retornar as informações, você sempre vai clicar em listar em qualquer relatório, qualquer cadastro. Clica aqui e ele vai buscar então todas as informações que você tem lá no teu cadastro. Clicando em exportar relatório, ele vai exportar essa planilha, olha só. Então agora você tem uma planilha chamada controle de locação de equipamentos, e essa aqui que é uma pasta 1, que aqui você faz o que você quiser com ela, pode criar tabela dinâmica, enviar para alguém, sem problema nenhum, tá? Aqui em clientes, então, equipamentos, mesma coisa, daí aqui você vai colocar a data de compra, clique em listar, ele vai retornar todas as informações dos equipamentos. Clicando mais uma vez tem fornecedores,
Então, clicando em listar, ele vai retornar a informação de todos os fornecedores, suas informações cadastradas dos seus fornecedores. E em movimentações você tem esses relatórios, o principal deles o aluguel, então vou clicar em listar aluguéis, ele vai retornar todos os aluguéis que você teve entre 1/1/2020 até 31/12/2021. Todos os aluguéis estão aqui, pode colocar mais informações, é claro, tá? Todas as informações estão aqui, pode usar tabela dinâmica, listas, pode exportar do jeito que você quiser para trabalhar com ele também, tá? Tudo automatizado, tudo a partir do banco de dados. Clique em aluguéis e equipamentos, então aqui você tem análises diversas. Vou clicar aqui, de novo, você vai lá e digita aqui qual é o período, né? Vamos botar aqui o período e daí você coloca o período inicial e final e clica em listar. Ele vai fazer então uma análise de todos os teus clientes. Então você tem uma lista dos clientes, o quanto que cada um deles faturou em cada um desses meses desse período que você determinou, tá bom? Então aqui eu estou pegando 2 anos, então ele pegou todo o período que nós temos aqui. Janeiro, quanto que faturou Benjamin em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio e por aí vai, tá? E quanto que foi o faturamento total, né? E aqui você tem o geral para cada um dos seus clientes, dizendo aqui, por exemplo, que o João Miguel é o melhor cliente, tá bom? Continuando aqui, você tem uma análise de aluguéis versus equipamentos versus mês. Clicando aqui, você clica em listar e você tem o quanto que cada equipamento rendeu por mês. Então, quanto foi o valor alugado desse equipamento no mês. Você tem a bitoneira ali, quanto que foi em cada um dos meses, o valor do equipamento, e aqui é importante, você tem um payback dele. Se ele já está em azul, significa que já está pago, ou seja, já passou, já deu, já se pagou, né? Então esse equipamento ele já está dando lucro. Então ele custou R$ 3.999, o faturamento total dentro do período foi de R$ 9.330 e ele já deu um payback de R$ 5.331. Então, enquanto esse outro aqui embaixo, você não tem a bitoneira de 500, é isso? A bitoneira de 500 ela não teve ainda um bom retorno, ela custou R$ 8.957, alugou por R$ 2.540, ainda você tem menos 6.417 ainda de payback restante. Então daí por aí você tomar atitudes, ações com relação aos equipamentos. Clicando aqui em aluguéis por mês, você tem ainda uma análise de quanto que foi alugado, quantidade de aluguéis por mês, quantos aluguéis você teve em cada um dos meses, né? Quantas locações você teve, qual foi o valor total das locações, qual foi o ticket médio, né? O valor total dividido pela quantidade de locações, você tem um ticket médio para saber quanto que rendeu cada locação e aqui o crescimento deles ao longo desse período. Clicando aqui então, análise de equipamentos, vou clicar aqui de novo, você tem o filtro aqui em cima, digita ali e clica em listar. Ele vai retornar então a informação com relação aos equipamentos, mostrando uma análise muito completa deles. Então você tem aqui, por exemplo, o equipamento bitoneira, o preço de compra dele foi R$ 3.999, a data de compra, quantos meses falta para depreciar, 187,47, a quantidade total de locações que ele teve no período foram 13, o total de aluguel foi 9.330, o ticket médio de locação desse equipamento foi 717,69, quantidade de meses alugados 8,57 dentro de um período de 24 meses. Então ficou aí um bom tempo ocioso, né? Você tem também o quanto que foi pago de revisões, manutenções, e você tem o payback que a gente acabou de ver também, que é a diferença entre o total de aluguel e o quanto que ele custou, tá? E aqui você tem payback com as revisões, ou seja, considerando também esse 150 que também custou para você ter essa ferramenta ali. Tem ferramentas que podem dar muito mais custo de revisões, então é importante essa outra análise aqui do payback com as revisões também, tá bom? Outra coisa interessante, veja que se você tiver alguma linha que não está comendo ali, você pode clicar aqui em exibir e ocultar e pode vir aqui em ajustar. Ajusta do jeito que você quiser, tá? Você clica de novo e ele volta para o formato de sistema como estava aqui. Então esse botão serve para isso. Para exibir e ocultar, você consegue exibir e ajustar ali, tá? E ainda em relatório de revisões, você tem todas as revisões que foram feitas dentro desse período ali, tá? Então ele vai aparecer aqui para você. Quando você digitar, clicar em listar, ele vai aparecer ali para você. Perfeito? Todas as revisões que foram cadastradas. Só foi 1/1/2022, por isso que não apareceu ali. Mas você colocando, claro, no período certo, né, ele vai aparecer. Cliquei aqui o período, cliquei em listar, ele vai aparecer aqui para você. Perfeito? Todos eles podem ser exportados ou impressos. Ok? Agora vamos ver o nosso dashboard. Clicando no dashboard, ele vai abrir então aquela outra planilha do dashboard, tá? Importante,
Quando você abre essa planilha, é importante você fechar essa outra, tá? Elas estão separadas por questão de cálculo, para não ficar pesado o teu trabalho. Então eu sempre recomendo fechar e ficar só com uma, por exemplo, só o dashboard. Se ela aparecer assim, você clica aqui em exibir e ocultar, e ele vai exibir e ocultar assim para você. Mesma coisa para o dashboard, se aparecesse. Tá bom? Então entra aqui o nosso dashboard, você tem aqui poucos botões, né? Quando aparece o dashboard, você clica em listar, ele vai então listar as informações atualizadas do banco de dados naquele momento. Quantos equipamentos eu tenho fora naquele momento? 3. Quanto que faturou no total deste ano, do ano atual, 30.655. Quanto que faturou no ano anterior? 25.710. Quanto que foi o crescimento? Então está o verdinho ali, crescimento 19%. Quantas locações foram feitas? 67, no ano anterior 67, 0% de crescimento. E aqui o ticket médio, sim, esse aumentou 19% e por isso que nós temos o faturamento maior, mesmo com a mesma quantidade de locações. Tá bom? Então esse aqui já é um quadro inicial, onde você tem os principais indicadores aqui em cima. Aqui embaixo você tem então faturamento versus quantidade de locações, quanto que faturou em cada um dos meses do ano atual, tá? Do ano atual. Você tem aqui, e a quantidade de locações que você teve em cada mês. Por exemplo, aqui você teve 9, certo? E aqui você parar o mouse também vai aparecer, né? 5 também, por aí vai. Tá bom? E o quanto que faturou em cada um dos meses. Por exemplo, janeiro foi o melhor mês, faturou 5.200 e teve apenas 6 locações. Aqui ao lado você tem os filtros também, que você pode, por exemplo, filtrar e pegar, por exemplo, um equipamento apenas e analisar ele. Por exemplo, só a bitoneira 400 litros, como é que foi o faturamento dela nesse ano, no ano passado, quantidade de locações, ticket médio, faturamento versus locações, né? Quanto que faturou e quantas locações teve no mês. E aqui você tem o ano atual versus o ano anterior, tá? E aqui você tem então também essa marcação, onde você tem o mais escuro aqui mostrando qual é o maior mês. Aqui ao lado você tem uma comparação do ano atual com o ano anterior para ver se houve um crescimento e o que está acontecendo, como é que foi esse mês com relação ao ano passado. É um indicador muito importante para as empresas, porque muitas vezes a gente tem sazonalidades e isso pode ser explicado a partir desse gráfico aqui, tá? Ele mostra aqui em azul como está o ano atual e em cinza como está o ano anterior. Aqui em maiores clientes você tem então quais foram os maiores clientes, né? 5 maiores clientes em ordem de maior para o menor, né? Dentro desses critérios que a gente colocou aqui. Aqui você tem o total de locações do período todo, aqui também do período todo, né? 30.600 foi de mensal, 8.800 de diária e 17.000 de semanal, totalizando 56.400, que é a soma do faturamento dos dois períodos que nós temos aqui. Equipamentos mais locados foi a lavadora de alta pressão a gasolina, os valores, né? Depois foi o perfurador de solo e por aí vai. Os 5 equipamentos mais locados, tá? E aqui ao lado você pode então analisar também, clicando aqui e mudando para analisar um determinado produto ou um equipamento, né? Ou ainda você pode selecionar aqui os meses e analisar algum mês em específico para poder comparar também com relação àquele mês o que aconteceu, né? Se você quiser olhar aqui, eu quero ver esse mês. Quem foi o maior cliente? Qual foi o produto mais locado, né? Como é que ele está em comparação com o ano anterior naquele mesmo período, né? Crescimento, quantidade de locações que não aparece ali, o ticket médio, como é que foi, né? E aqui embaixo você tem também indicadores muito importantes que te dizem quantos não pagos no momento, quantos não pagos em atraso. Tem 6 pessoas que não pagaram então em atraso. Aqui abaixo você tem devoluções atrasadas, quantos produtos estão fora e estão atrasados, né? E a pessoa não devolveu ainda. E você tem aqui quantas revisões atrasadas. Também tem equipamentos que deveriam ter sido feita a revisão e não foi feito ainda, tá? Então, de acordo com a revisão, ele vai lá, você fez uma revisão, ele vai lá, pega aquela data e verifica dentro do período que a gente colocou lá no cadastro para ver se não está próximo, não está no momento de fazer uma nova revisão. E por último, você tem também equipamentos depreciados. Então, já deu o tempo de depreciação daquele equipamento, ele precisa ser vendido, precisa ser ajustado, manutenido, feito uma revisão, né? Vendido ou sucateado. Então aqui você pode analisar os equipamentos que já deu aquele tempo, deu aqueles meses que ele tem de vida útil dele. Perfeito? Bom, quando você termina então a análise, né, você pode fechar a planilha, tá? Você não vai perder nada, é tudo gravado dentro do banco de dados, tá? E basta você vir aqui acessar novamente para poder trabalhar com ele novamente. Perfeito? Se você quiser, então, como eu disse antes,
Se você quiser colocar ele em rede, basta copiar essa pasta e colocar em outro local da tua rede, tá? Botar em uma pasta qualquer lá, e depois você clica na engrenagem e aponta para ele, né? Clicando na engrenagem, apontando para ele onde ele está naquele momento, tá bom? Então, por exemplo, você pode vir aqui, clicar na engrenagem, e aqui em alterar local, você pode clicar aqui em alterar local e selecionar então o local onde você quer que ele pegue aquele banco de dados. Então você vai clicar e vai buscar de lá, naquele local da rede. Assim você pode instalar para 2 computadores. Basta fazer a mesma situação que eu mostrei no começo do vídeo aqui, da instalação, e mudar esse local para que todos os 2 usem do mesmo local. Daí você clica em salvar e pronto. Todos vão estar trabalhando com as mesmas informações unidas ali do banco de dados. Perfeito? Bom, então é isso. Se você ainda não adquiriu o sistema, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Pode comprar com Pix, com boleto, com cartão. Emitimos nota fiscal para todas as vendas. Damos manutenção e suporte gratuito, tá? Então, sempre que você tiver. Não tem mensalidade, tá? Isso é importante salientar. Não tem mensalidade. E você tem 1 ano de atualização gratuita. Depois de 1 ano, se você quiser uma atualização, daí basta adquirir novamente. Tá bom? Perfeito? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo.